sobre essa situação que nós estamos vivendo nessa crise, dessa pandemia do coronavírus e as medidas tomadas até agora para socorrer os mais pobres, para investir na saúde, na assistência social, são medidas completamente insuficientes. O risco que nós estamos correndo é imenso. E nós temos muito dinheiro no caixa do governo federal. Mas ninguém fala nisso. Nós, da Auditoria Cidadã da Dívida, há 20 anos pesquisamos o processo de endividamento público do país. Toda essa investigação, nós chegamos a verificar que está havendo um grande abuso na utilização da dívida pública. Existem vários mecanismos financeiros que criam dívida pública, mas o dinheiro não entra para o orçamento, para ser aplicado em benefício da sociedade que vai pagar essa conta. Eu sei que isso é um pouco, às vezes, difícil para algumas pessoas compreenderem, porque na nossa vida pessoal, dívida é uma coisa muito clara, não é mesmo? A dívida só surge quando alguém ou alguma instituição nos entrega uma importância. Aí surge a dívida. O que nós temos observado na situação da dívida pública são os mecanismos que fazem o estoque da dívida subir. Então, o estoque aumenta bilhões, trilhões. E cadê o dinheiro? O dinheiro não chega ao orçamento. O dinheiro é consumido nesses mesmos mecanismos financeiros. Então, nesse momento, nós estamos vivendo uma verdadeira calamidade pública. Aliás, já foi até decretada pelo Congresso, calamidade pública. Pessoal, diante de calamidade pública, nós vamos continuar remunerando o capital, pagando juros, e olha que tem títulos antigos que estão recebendo juros elevadíssimos. A Selic já caiu para 3,75, mas tem títulos antigos, tem títulos prefixados antigos que estão remunerando uma quantia imensa. Em estado de calamidade, nós vamos continuar remunerando o capital e deixar faltar recurso para os testes que precisam ser feitos para acudir a população de rua? Por que desde 2015, porque é preciso frisar que essa crise não é de agora, ela agravou-se com essa pandemia do coronavírus, mas essa crise vem desde 2015. Foi uma crise produzida, provocada, principalmente pela política monetária do Banco Central, que elevou os juros lá naquela época para 14,25% e passou a remunerar cerca de R$ 1 trilhão do dinheiro que sobra no caixa dos bancos. Então, nós temos destinado todo ano, eu vou mostrar o gráfico aqui, ó. Não vai dar para vocês enxergarem os números aí, mas esse gráfico está lá na página da Auditoria Cidadã da Dívida, auditoriacidadã.org.br. Todo ano, a gente dedica cerca de R$ 1 trilhão para o pagamento de juros e encargos da dívida, principalmente para juros. Educação, saúde, olha só, ano passado a saúde ficou com 4,2% e a educação com 3,48%. Então, essa crise, gente, ela vem de algum tempo. E agora, essa questão do coronavírus está escancarando
a necessidade de uma auditoria. Que dívida é essa que consome todo esse dinheiro? Até o representante do Tribunal de Contas da União, ano passado, numa audiência pública no Senado, declarou que essa dívida não serviu para investimentos no país. Uma pequena quantia foi entregue ao BNDES, que foi aplicada, inclusive, no exterior. Uma boa parte. Então, nós temos que saber que dívida é essa, que há décadas vem sangrando o orçamento público brasileiro. Eu vou falar de um mecanismo que é o mais indecente e é o que tem consumido um volume enorme de recursos. Em 10 anos, consumiu R$ 1 trilhão, só em pagamento de juros, sem contar o impacto dele no próprio estoque da dívida, tá? Esse mecanismo é o mecanismo que remunera o dinheiro que sobra no caixa dos bancos. Olha bem, o nosso dinheiro não é nem dinheiro dos bancos, hein? É o nosso dinheiro, das empresas e da população, que está depositado nas suas próprias contas, né, nos bancos, ou está aplicado em aplicações de curto, médio ou longo prazo. No mundo inteiro, esse dinheiro compõe o que tecnicamente se chama reserva bancária. Em todos os países do planeta, essa reserva bancária é usada, uma parte é depositada obrigatoriamente, compulsoriamente, para dar garantia ao sistema. Senão, os bancos emprestam essa quantia várias vezes, né? É a tal da alavancagem. Então, um pedaço dessa reserva bancária é depositada no Banco Central e se chama depósito compulsório, obrigatório, tá? O restante, toda uma montanha de dinheiro que está depositada na rede bancária, os bancos podem emprestar para a sociedade. Mas o que acontece aqui no Brasil? Para emprestar para a sociedade, para as empresas e até para o próprio governo, os bancos querem juros exorbitantes. Todos nós sabemos que as taxas de juros de mercado cobradas no Brasil são as mais elevadas do mundo, não tem paralelo. Taxa de juro de mercado aqui no Brasil é o dinheiro mais caro do mundo. E é isso que mais amarra a nossa economia, que mais absorve dinheiro das famílias. Por que o juro aqui no Brasil é tão elevado, o juro de mercado? Porque toda aquela sobra de caixa, depois de retirado o depósito compulsório, toda aquela sobra de caixa dos bancos, que deveria ser emprestada para a sociedade, o Banco Central aceita que os bancos façam um depósito voluntário dessa quantia no Banco Central, e o Banco Central entrega títulos da dívida pública para os bancos e remunera diariamente. O Banco Central não vende o título para os bancos, não. Só entrega como garantia. Mas são títulos da dívida, pagam juros para os bancos. Esse tipo de operação chegou a consumir R$ 1 trilhão, segundo os próprios balanços do Banco Central, em 10 anos, no período de 2009 a 2018. Atualmente, quase R$ 2 trilhões de títulos do Tesouro, emitidos pelo Tesouro Nacional, estão entregues ao Banco Central, para o Banco Central usar nesses mecanismos de política monetária. Para isso a gente tem dinheiro? R$ 1 trilhão para remunerar a sobra de caixa dos bancos? Aumentando a dívida em R$ 2 trilhões?
E cadê o dinheiro? Foi isso que provocou a crise de 2015 para cá, porque com a Selic a 14,25, taxa de juros de mercado foi para 200, no cheque especial passou de 400, no cartão também. Um escândalo. Quebrou o país. Então, nós já entramos na crise do coronavírus numa situação de crise que vem desde 2015. O PIB caiu em 2015 e 2016 cerca de 7%. E a partir daí ficou patinando. A economia brasileira está desde 2015, há 5 anos patinando e definhando. Nós passamos por um processo de desindustrialização gravíssimo. Indústria de todos os ramos fechando. Então, nesse estado de crise fabricada, vem a pandemia do coronavírus. Pega o país no fundo do poço com uma crise brutal. Porém, olha que interessante. Temos mais de 4 trilhões de reais em caixa. Temos mais de 1 trilhão no Caixa Único do Tesouro Nacional. Dinheiro no Caixa Único do Tesouro Nacional. Para quê? Reservado só para gastar com a dívida. Temos mais de 1 trilhão no caixa do Banco Central. Que dinheiro é esse? Acabei de falar. Remunerando a sobra de caixa dos bancos. E temos cerca de 1,5 trilhão em reservas internacionais. Reservados para dar segurança ao mercado. Vocês devem estar acompanhando. Os contratos que o Banco Central tem fornecido, o chamado swap, para garantir toda a alta do dólar. O dólar está subindo, o Banco Central oferece esses contratos de swap. O nome parece complicado, mas a operação é bem simples. Quer dizer o seguinte: assina esse contrato aqui com o Banco Central. Se o dólar subir, o Banco Central vai te pagar a diferença. Tá? Prejuízos de centenas de bilhões de reais aconteceram em apenas alguns meses, lá em 2014, 15, quando a crise estava sendo fabricada. De setembro de 2014 a setembro de 2015, o resultado negativo do Banco Central, com esse escândalo do swap, passou de 200 bilhões de reais. Ela estabeleceu teto para todas as rubricas do orçamento, todas as áreas sociais e de manutenção do Estado, e deixou fora do teto, sem controle, sem limite, os gastos com a dívida pública. Então, a gente está pagando a dívida pública com esse arroxo, com esse ajuste fiscal. A gente está pagando a dívida pública com o dinheiro das privatizações, todas as privatizações, desde Collor, passando por Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro, porque todos privatizaram. E agora, em plena crise, o Paulo Guedes foi ao Congresso semana passada, enquanto ainda estava funcionando, e conversou com líderes de que a solução para a pandemia de coronavírus é aprovar reformas. E que reformas ele quer aprovar? Reduzir salário de servidor público em até 20% e reduzir também a carga horária, ou seja, reduzir o serviço prestado à população. Justamente no momento em que, diante da crise, com o que a gente conta mesmo? A gente conta é com o Estado. A gente conta é com o serviço de saúde, com o SUS. A gente conta com o Corpo de Bombeiros. Gente, é na hora do aperto que a gente vê a importância de ter um Estado forte, a importância de ter uma estrutura
que atenda às necessidades sociais. E instala-se auditoria e imediatamente suspende-se os pagamentos dos juros e dos encargos da dívida. Não é possível continuar alimentando esses mecanismos e deixando o povo à míngua, deixando o povo correr risco de vida diante dessa pandemia. Nós temos que exigir das autoridades desse país a instalação imediata dessa auditoria, a interrupção do pagamento dos encargos, a utilização desse dinheiro que está reservado no Tesouro e no Banco Central e em reservas para atender às necessidades da população, para minorar o sofrimento, principalmente daqueles que não têm nem para onde ir, que estão no meio da rua, tomando água em poça, tomando água de chuva em poça d'água. Isso é um absurdo, isso é um assassinato que está acontecendo aqui no Brasil.